Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Macroeconomia para Day Trade. Hoje nossa aula 6, vamos falar sobre juros. Vamos começar a conceituar aqui o papel dos juros na economia, né? Nós não vamos fazer uma abordagem muito complexa, envolvendo modelos e a influência de juros no investimento, em poupança, e como isso afeta o produto, né? Nada disso. O intuito do curso é ser um curso introdutório, não um curso avançado. Caso você tenha interesse, a literatura está bem cheia de modelos e estudos mais profundos sobre juros. Para quem tiver conhecimento de matemática, de cálculo no caso, né? Equações diferenciais, você pode também encontrar modelos para projeção de juros, né? Mas aqui vai ser mais básico, até porque nem todo mundo tem conhecimento, eu não tenho como ensinar vocês aqui cálculo, seria muito custoso para mim, tá? Então, vamos começar falando aqui taxa de juros, né? Taxa de juros é o principal instrumento de política monetária, ela é definida pelo Banco Central. Essa taxa que eu estou falando aqui é a Selic, definida pelo Banco Central, né, a cada 45 dias na reunião do Copom. O Banco Central, por meio da taxa de juros, ele vai influenciar as variáveis econômicas, como preços, investimento, crédito, consumo, a taxa de câmbio e as expectativas dos agentes econômicos, no caso, as empresas e as famílias. Eu gostaria de salientar que, né, o investimento ele é a função da taxa de juros. Eu já falei isso nas aulas de PIB e estou retomando, né? Que quanto maior a taxa de juros, menor o investimento na economia. E quanto menor a taxa de juros, maior o investimento. E aqui entenda-se que esse investimento não está relacionado a aplicações financeiras, mas investimento em capital. O que é o capital? Máquinas, instalações fabris, e tudo aquilo que uma empresa precisa, mas não é aplicação financeira. É importante salientar também que para que a taxa de juros consiga realmente modificar as expectativas da economia, o Banco Central ele deve ter um elevado nível de credibilidade junto ao mercado, tá bom? Continuando, vamos agora começar a aprofundar um pouco mais e falar sobre a primeira relação que a gente pode depreender entre juros e inflação, que é o nível mais básico, e tem muito mais para se ver. Mas e com isso aqui, você já consegue ter uma noção do porquê os mercados se movimentam diante dos dados de inflação. Vamos lá. Primeiramente, eu quero salientar a importância de você saber o que é um juro real e o que é um juro nominal. O juro real é o juro nominal descontado a inflação, ou seja, menos a inflação. Quem é o juro nominal? O juro nominal é a Selic, é a taxa de juros definida pelo Banco Central. E o juro real é essa taxa menos a inflação. Aqui eu defini, né, com os juros nominais por I, os juros reais como R e a inflação como π. Você pode dar a letra que você quiser, tá? Mas é porque na literatura realmente a gente trabalha com essas letras, tá? A gente está aqui, o que eu falei, né? Que R, a taxa de juro real, vai ser igual a I menos π, que vai implicar, né? Se a gente passar o π para esse lado da equação, I igual a R mais π. Logo a gente verifica o quê? Que a taxa de juro nominal ela vai ser a taxa de juro real mais a inflação. Só que essa taxa de juro real a gente depende daqui, ou seja, não dá para fixar a taxa de juro real. A gente vai ter, basicamente, quem vai se mexer nessa equação é a inflação, né? Essa aqui é a equação de Fischer. Fischer foi um economista. Então, o que a gente depende disso aqui? Que variações da inflação vão impactar diretamente na taxa de juro nominal, na decisão de política monetária do Banco Central.
Por isso o Banco Central está sempre atento aos dados de inflação. E é por isso que o mercado também, porque é essa taxa de inflação que vai dizer quanto deve estar a taxa de juro nominal. Tá? Então, muitas vezes o mercado pode estar precificando a inflação mais alta, e logo uma taxa de juro mais alta, mas ela vem o quê? Vai que ela saia mais baixa. Por exemplo, se o mercado estiver precificando a inflação de 5 e sair 4, são exemplos, tá? Obviamente que essa taxa que vai estar precificada no mercado futuro vai estar errada. Então vai ter um movimento de ajuste dessa taxa. Assim como o inverso também, né? Se o mercado estiver precificando uma inflação menor e sair oficialmente uma inflação maior, essa taxa de juros vai ter que ser ajustada. Então é por isso que nos dias de divulgação de dados de inflação, tanto aqui como nos Estados Unidos, como é que eu posso dizer? O mercado movimenta bastante. Isso aqui é a base para você entender, né? Por que a inflação ela mexe nos mercados, né? E aí a gente tem que entender também que essa inflação que o mercado projeta é uma expectativa de inflação. Por quê? Porque esse PI aqui, né? PI, ele é a inflação real, a inflação que sai no dia na data de divulgação. Enquanto não chega essa data, o mercado vai ter o quê? Uma expectativa de inflação, que eu defini aqui como EPI, né? Então, logo, a taxa de juro nominal, ela vai ser definida, né, no presente, como a taxa de juro real, que a gente já conversou, que é mais complexo, não tem como definir ela, é a diferença, mas vai ser basicamente definida pela inflação esperada, pela expectativa de inflação. E aí, isso vai inclusive afetar a demanda por dinheiro, né, e tudo mais, mas vamos devagar com esse assunto. Então, primeiro quero que você entenda isso, que a inflação ela vai ter impacto direto na taxa de juros nominal, na taxa básica. Então vamos continuar. Já que nós estamos falando de inflação, eu disse que eu iria tratar do porquê, de onde surge, né, esse pensamento que a inflação é um fenômeno monetário. Eu deixei a dedução dessa equação de fora, né, da teoria quantitativa da moeda. Eu deixei a dedução dessa equação de fora, porque eu acho que nem todo mundo consegue compreender a dedução da equação. É bem simples a dedução, viu? Mas eu prefiro dar logo ela direto, porque fica mais tranquilo para as pessoas entenderem. O que essa equação quer dizer? MV é igual a P vezes Y. Né? Quem é o M? O M vai ser a demanda por dinheiro. O V é a velocidade que o dinheiro troca de mãos. Basicamente isso. O P é os preços, que a gente pode entender como sendo a inflação. E o Y é o PIB, é o produto. Se a gente passar o V para o outro lado, a gente vai entender que a demanda por dinheiro vai ser o nosso P vezes Y dividido por V. P vezes Y, pessoal, é o PIB nominal. Como a gente já verificou lá na aula de PIB, o PIB nominal é o PIB real vezes a inflação. Então, P vezes Y vai ser o PIB nominal. Y é o PIB real. E P é o deflator do PIB, uma medida de inflação. Desculpe, eu não tenho aqui a ferramenta de caneta, não comprei ainda, então não tenho como escrever aqui para vocês. Eu gosto de escrever, mas se tiver dúvida pode colocar nos comentários. Então assim, continuando. Se a gente assumir uma velocidade constante, quando a gente vai avaliar isso aqui, a gente vê que no longo prazo, essa velocidade de troca de dinheiro, ela é basicamente constante. Como isso aqui, como MV é proporcional a P vezes Y, né? Se a gente deixar esse V aqui como constante, uma alteração. Só que como é uma igualdade, uma alteração em M deverá provocar uma alteração em P vezes Y. Por quê? Porque V está constante, ou seja, se M subir, esse valor desse produto aqui também deve subir.
Se M cair, esse valor desse produto aqui também deve cair, porque é uma relação de proporcionalidade. Porém, o Y, ele depende da produtividade da economia, ou seja, dos fatores de produção. Ele não depende, né, necessariamente da demanda por dinheiro. Então a gente vai assumir também um Y constante nessa equação. Logo, se esses dois lados, se V e Y são constantes, a gente vai chegar aqui com uma alteração da demanda por dinheiro, ou da quantidade de dinheiro, ela gera um aumento de preço. Tá? Isso é basicamente isso. E a gente verifica, né, que uma variação percentual em M mais uma variação percentual em V é igual a uma variação percentual em P mais uma variação percentual em Y. O que isso significa? Que se o M aumentar 4%, o V não aumentar, por exemplo, 0%, aqui deverá ter um aumento de 4%. Tá? Ou seja, é basicamente isso. A maioria das pessoas consegue compreender essa relação aqui, não tem nada de avançado, né? A gente verifica que essa variação da quantidade de moeda, né, o M, é controlada pelo Banco Central. A velocidade, né, é a variação na demanda por moeda, ou seja, quando as pessoas querem mais moeda ou menos moeda. A variação do P, do preço, né, é a taxa de inflação. E a variação do Y é a variação na produção, que é, no caso, a variação no PIB, e vai depender dos fatores de produção. Reescrevendo essa equação em função da preferência por liquidez, e aqui é só a título de curiosidade, eu não vou adentrar aqui, não agora, lá para frente nós vamos falar de preferência por liquidez. Bom, basicamente a demanda por dinheiro vai ser os preços versus o valor dessa função L, que vai ter como um de suas variáveis os juros nominais, que é R mais PI, que é a expectativa de inflação, e o PIB. Né? Como isso aqui é definido pelos fatores de produção, pela produtividade, a gente vai verificar que essa liquidez aqui, essa preferência por liquidez, ela vai ser influenciada basicamente pelas expectativas de inflação. E logo, ela vai afetar a demanda por moeda, porque isso aqui é uma igualdade, tá? Mas não precisa você tentar compreender isso muito agora não, tá? É só a título de curiosidade. Eu quero que você entenda o seguinte, que a inflação, a expectativa de inflação, ela forma a taxa de juros nominal. Isso é o mais importante. Se você entender isso, você já consegue entender por que os mercados estão se mexendo. Isso aqui é um aprofundamento, tá? Aqui é um gráfico que mostra desde 1955 até 2010. Aqui essa lei de Fisher, nessa equação, ela teve uma correlação aí bem forte, né? Ou seja, a taxa de inflação ela subiu junto com a taxa nominal a taxa de juros nominal, né? Você vê aqui na linha verde a taxa de juros nominal, na linha vermelha a taxa de inflação. E a gente vê que elas andam juntas. Quando a inflação sobe, a taxa de juros nominal sobe, né? Quando a inflação cai, mesma coisa, tá? Aqui, gráficos só mesmo a título de curiosidade, da taxa de juros nominal pela taxa de inflação, tá? Inflation rate e nominal interest rate, tá? Eu peguei tudo em inglês, tá? Mas tudo bem. Aqui a gente vê nessa reta A, né? A política monetária, essa reta ela vai definir a ação da política monetária, que é via taxa de juros nominal, e essa reta aqui, que está inclinada em 45 graus, né? Como é que eu posso dizer? É a taxa de juros real, tá? E aqui a gente vai chegar numa ponta de equilíbrio, né? Onde a taxa de juros ela se equilibra com a inflação e a taxa de juros se equilibram. Mas eu não preciso você achar que isso aqui é tão relevante, não. Quem quiser se aprofundar, tem na literatura, tá? Mas é só a título de curiosidade mesmo, tá bom?
Aí, aqui eu acho interessante mostrar, né, que a oferta monetária, tá? Money supply é a oferta monetária, money demand é a demanda por moeda, tá? O que acontece? Quando a gente aumenta a oferta monetária, a gente tem um aumento no nível de preços, certo? Esse aumento no nível de preços, ele vai causar o quê? Um aumento da inflação, inflation rate, tá? Esse aumento da inflação, ele vai causar o quê? Um aumento da taxa de juros nominal, nominal interest rate, ok? E esse aumento da taxa de juros nominal vai fazer o quê? Gerar um aumento na demanda por moeda, fazendo o quê? Novamente, reiniciando o ciclo, tá bom? Então, isso aqui é bem relevante de mostrar, tá? Esse aumento, isso aqui. Então, e aqui, para finalizar, um resumo da atuação da política monetária. Essa, basicamente, eu acho que, assim, isso aqui que você tem que saber, esses quadros que eu peguei do Banco Central, tá? Para que você entenda. Isso aqui todo trader tem que saber, essas ferramentas aqui, tá? Então, primeiramente, vamos ver o impacto da Selic, né, no investimento e consumo, né? Se eu tenho uma diminuição da Selic, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição nos juros da economia, ou seja, os juros do empréstimo, tá bom? Logo, o que acontece? Os juros reais diminuem, porque o juro nominal também diminuiu. O que acontece? Como os juros estão menores, tá mais fácil pegar o dinheiro, tá? Porque tá mais barato. O que acontece? As pessoas passam a consumir mais e investir mais. No caso, as empresas investem mais, porque como eu já falei anteriormente, o investimento ele é a função da taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, maior o investimento. E o consumo vai se dar, inclusive, pela maior oferta de crédito e pelo melhor otimismo da economia. Porque quando a gente baixa a Selic, a gente está querendo impulsionar a economia. Tá? A poupança, que é o tanto que as pessoas guardam, né, a poupança vai diminuir. A gente vai ver que quanto menor a taxa de juros, menor a poupança. E os preços vão tender a aumentar. Por que os preços tendem a aumentar? Porque o consumo aumenta. Lei da oferta e da demanda. Quanto maior o consumo, maior o preço, né? E outra coisa, como tem mais dinheiro circulando na economia, o meu dinheiro desvaloriza. Logo, se eu tenho uma desvalorização do dinheiro, eu vou ter um processo inflacionário. Aqui, como a Selic atua no canal de crédito, né? A Selic ela é referência para os custos dos bancos. Só voltando aqui. O reverso também é verdadeiro. Se eu tiver um aumento na Selic, eu vou ter um aumento nos juros na economia, certo? Esse aumento dos juros vai fazer o quê? Aumento dos juros reais. Vai acontecer o quê? A diminuição do consumo e dos investimentos, o aumento da poupança e a redução dos preços, porque vai se controlar o processo inflacionário. Então aqui é o seguinte, essa setinha aqui, ela pode ser para cima ou para baixo. Se essa setinha começar para cima, você inverte a ordem de todas as outras setinhas, tá bom? Vamos lá. Quando eu diminuo a Selic, o que vai acontecer? Os bancos vão tender a reduzir as taxas de empréstimo. Logo, nós vamos ter o quê? Uma maior demanda por crédito. Com essa maior demanda por crédito, as pessoas vão ter mais dinheiro na mão e vão consumir mais, levando esse aumento do consumo, os preços tendem a subir também, lei da oferta e da demanda. O reverso também é verdadeiro. Se eu tenho um aumento da Selic, os bancos tendem a aumentar as taxas de empréstimo. O que vai acontecer? Menor demanda por crédito, porque está mais caro tomar crédito. Vai diminuir o consumo e vai ter uma freada da inflação, né? Vamos lá. Canal de câmbio. Acho que muitas pessoas aqui operam no câmbio. Então é muito importante você saber. A redução de juros, né, ela tende a atrair menos investidores estrangeiros, tá? Aquele investidor que vem comprar título federal, né, ele não vai ter tanta atratividade para ele, uma Selic baixa, até porque o Brasil é um país emergente e todo país emergente tem um risco maior para aquele que empresta, né? E vai diminuir o fluxo de moeda estrangeira para o país, basicamente o fluxo de dólar.
A gente vai ver isso aqui bem direitinho lá na frente no modelo ISLM. A gente vai verificar o impacto dessa variável dos juros no equilíbrio da taxa de câmbio. Mas aqui, já para você saber, uma redução na Selic, ela desvaloriza o real. Ou seja, o que é desvalorizar o real? É o dólar subir. O dólar sobe. Por quê? Porque nós vamos ter um fluxo cambial menor para o Brasil. Porque a atratividade do título público está menor. O que acontece quando o nosso câmbio está desvalorizado? O produto importado encarece. É só você parar para pensar. Quando o nosso real está desvalorizado, o dólar está alto, fica mais caro para a gente comprar, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? E quando o nosso real está valorizado, o dólar está baixo, fica mais barato. Então, o que acontece? Os importados, eles encarecem. Se o importado encarece, o consumidor final brasileiro, ele vai tender a consumir o produto nacional. E isso vai incentivar a economia interna, né? Trazendo maior consumo, maior investimento, maior emprego, enfim. A gente vai ver isso mais para frente, mais detalhadamente. Canal das expectativas. As expectativas funcionam da seguinte maneira. A taxa de juro ela vai influenciar a expectativa das famílias e das empresas sobre a atividade econômica e inflação. O que quer dizer isso? Uma redução da Selic vai aumentar a expectativa de recuperação da atividade, porque vai ficar mais suscetível a investimentos, mais suscetível a consumo. Logo, vai também se ter um aumento dos preços, porque as pessoas vão estar consumindo mais, vão estar com mais dinheiro, enfim. E logo isso leva ao aumento dos preços. E o reverso também é verdadeiro. Um aumento da Selic, a gente pensa que a economia já não vai estar tão aquecida, e logo não vai ter um aumento tão grande dos preços. Aqui também é a mesma coisa, tá? Se tiver um aumento da Selic, vamos ter uma valorização do real e os produtos importados eles vão ficar mais baratos, vai ficar mais facilitado você importar, facilitando assim a vida do importador. Nesse caso aqui de desvalorização do real, valoriza o que? As nossas exportações. Quando o câmbio está desvalorizado, o exportador fica favorecido. É só você ver que nessa desvalorização que teve desde o início da pandemia, basicamente aí desde 2019, antes da pandemia, quando o Banco Central começou a cortar juros, né, chegou até 2%, as nossas exportações bateram recorde. Nossa exportação de soja, por exemplo, bate recorde atrás de recorde. Por quê? Porque está mais barato para o comprador estrangeiro, principalmente o chinês, comprar aqui, tá bom? Então quer dizer, e você verifica também que o produto interno está mais caro. Por que o produto interno está mais caro? Porque os insumos, que muitos são importados, estão mais caros de se obter. Logo vai levar o quê? Um encarecimento do produto. Porque o produtor ele vai ter que pagar mais caro para produzir aquele produto, porque ele tem que importar muita matéria-prima, muito insumo. Isso vai se estende para o agro, para a indústria, para toda a cadeia econômica, tá bom? E vamos falar também do canal de riqueza. O que acontece? O valor presente de um ativo ele tende a aumentar quando a gente diminui a taxa de juros. Isso é matemática financeira básica. Depois eu posso mostrar para vocês. E o contrário também. Quando a taxa de juros sobe, o valor presente do ativo tende a subir. Por exemplo, vamos mostrar aqui. Se a taxa de juros cai, o valor de ativos como casas, títulos e principalmente as ações. Para a gente que opera no mercado, por que a bolsa sobe? Por que o índice, no caso, sobe quando tem queda corte da taxa de juros? Porque o valor presente da ação ele sobe. Então, o valor presente de todas as ações do índice sobe. E aí, o preço do índice hoje ele está maior. Por isso que o índice sobe. E também, quando o juro sobe, o preço da ação, o preço presente, o valor presente cai. Por isso que o índice futuro ele cai imediatamente quando tem taxa de juros, quando tem alta na taxa de juros, tá bom? Isso vai aumentar o quê? Imagina que você tem uma ação e foi dado o corte da taxa de juros. Ora, a tua ação se valorizou, o valor presente dela subiu. Logo, a sua riqueza vai aumentar. Por isso que aumenta a riqueza das pessoas. Se você tem mais riqueza, você vai tender a gastar mais. E se você gasta mais,
vai ter maior demanda por produtos e o preço vai ter que subir. Bom, isso era o que eu tinha para passar hoje. Eu agradeço pela audiência. Próxima aula, eu irei falar da estrutura temporal da taxa de juros. E eu criei um canal no Telegram para postar os slides dessa aula e resumos dos assuntos, tá? Foi a maneira que eu achei mais interessante para que vocês pudessem ter acesso a esses materiais para poder estudar também. Então, entra lá e assina o meu canal, que eu vou postar esse material e um resumo de tudo que a gente viu de política monetária lá também, e das outras aulas, tá? Muito obrigado. Até a próxima aula. Compartilha e se inscreve no canal. Dá uma força aí